O luxo pode brilhar tanto que acaba cegando quem está dentro dele. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Naquele shopping de corredores dourados e vitrines que pareciam obras de arte, tudo era silêncio elegante, até o momento em que um corpo caiu no chão. Não foi um grito que chamou a atenção, nem um pedido de ajuda, mas o som seco da queda em meio ao mármore impecável. As pessoas pararam, olharam, avaliaram a cena como quem observa algo fora do roteiro do dia. Ali, cercada por sacolas caras e olhares vazios, uma mulher idosa descobria que riqueza não garante amparo. Porque ninguém se aproximou, mesmo vendo alguém claramente em perigo? Porque ajudar exige envolvimento, e envolvimento pode manchar a imagem perfeita que muitos tentam sustentar. E por que aquele lugar, símbolo de sucesso e abundância, parecia tão frio diante da fragilidade humana? Porque o luxo ensina a observar, não a sentir, e quando o coração se cala, a consciência também se acomoda. O corpo da senhora permanecia no chão, e o tempo parecia ter desacelerado ao redor dela. Em poucos segundos, o espaço elegante se transformou em um palco silencioso, onde cada pessoa assumia um papel muito claro: observar. Ninguém dizia nada em voz alta, mas os pensamentos eram quase audíveis. Alguns recuavam discretamente, como se o simples ato de se aproximar pudesse envolvê-los em algo indesejado. Outros inclinavam a cabeça, tentando entender se aquilo era grave o suficiente para justificar qualquer movimento. Os celulares surgiram quase ao mesmo tempo, levantados com naturalidade assustadora. Telas acesas, câmeras ajustadas, dedos prontos para gravar. A queda da idosa se tornava rapidamente um conteúdo compartilhável. Havia quem cochichasse sobre o vestido caro, quem comentasse sobre a idade, quem especulasse se aquilo era encenação ou exagero. Cada suposição servia como desculpa silenciosa para não agir. A distância era confortável, segura, protegida pelo vidro invisível do julgamento. Algumas mulheres se aproximaram apenas o suficiente para observar melhor. Saltos finos pararam a poucos metros do corpo caído. Olhares avaliavam não a condição da senhora, mas o impacto da cena. Uma delas ajustou o cabelo antes de apontar a câmera. Outra murmurou que alguém já devia ter chamado ajuda. Nenhuma delas se abaixou. A responsabilidade sempre parecia pertencer a outra pessoa, nunca a quem estava mais perto. O contraste era cruel. Ao redor, vitrines exibiam bolsas que custavam mais do que anos de trabalho de muita gente. Luzes quentes refletiam no chão polido, criando um brilho quase teatral. E ali, no centro de tudo, uma mulher que carregava sinais claros de riqueza estava sozinha no momento em que mais precisava. A ironia passava despercebida por muitos, mas pairava no ar como algo desconfortável demais para ser ignorado. A idosa tentou se apoiar com a mão, mas o braço cedeu. Seu rosto expressava mais do que dor física. Havia surpresa, talvez até incredulidade. Ela parecia procurar alguém, não um médico ou um segurança, mas um rosto disposto a enxergá-la como pessoa. Seus olhos percorriam a multidão e encontravam apenas curiosidade, pressa contida e uma estranha frieza coletiva. Um homem comentou que aquilo não era problema dele. Uma mulher disse que não sabia o que fazer. Outro afirmou que chamar os seguranças seria suficiente. Cada frase era uma forma elegante de se afastar da cena sem mover os pés. O silêncio entre essas falas pesava mais do que qualquer barulho. Era um silêncio feito de escolhas. A multidão crescia. Pessoas de outros andares se apoiavam nos parapeitos, inclinando-se para ver melhor. De cima, a cena parecia ainda mais distante, quase irreal. Alguns gravavam vídeos longos, narrando o que viam como se fossem repórteres improvisados. A senhora caída se tornava um ponto no meio da arquitetura grandiosa, reduzida a um detalhe inesperado em um dia comum de compras. Ninguém ali parecia perceber que o tempo passava de forma diferente para quem estava no chão. Para a maioria,
Eram apenas segundos curiosos. Para ela, cada instante carregava peso, medo e vulnerabilidade. O chão frio contrastava com o tecido elegante de sua roupa, agora desalinhada. As sacolas ao redor, antes símbolos de poder, pareciam inúteis, quase ridículas diante da situação. Havia também um medo silencioso na multidão. Medo de errar, de se envolver, de ser responsabilizado. Medo de tocar em algo que fugia do controle. A vida real não tinha o mesmo filtro das redes sociais, e isso assustava. Ajudar exigia mais do que empatia. Exigia presença, e presença significava sair do papel confortável de espectador. Foi nesse cenário que algo diferente começou a se formar, quase imperceptível no início. Um movimento discreto, vindo de fora do círculo invisível que a multidão havia criado. Enquanto os olhares continuavam fixos na senhora caída, alguém observava não apenas a cena, mas a ausência de ação. Alguém que não analisava marcas, status ou consequências, apenas via uma pessoa caída. A multidão seguia assistindo, convencida de que ainda havia tempo, de que alguém mais preparado apareceria. Ninguém percebeu que, naquele exato momento, a história já estava mudando de direção. Ela não se lembraria depois do momento exato em que decidiu atravessar o círculo de pessoas. Não houve cálculo, nem coragem ensaiada. Foi um impulso simples, quase silencioso. Como se algo dentro dela tivesse se recusado a aceitar aquela cena como normal. Enquanto a multidão mantinha distância, a jovem avançou, sentindo os olhares grudarem em suas costas, como perguntas não ditas. Seu uniforme destoava do ambiente. O colete vermelho, a camisa branca simples, a saia discreta. Tudo nela parecia deslocado naquele espaço de vitrines luxuosas e passos apressados. Ainda assim, ela se ajoelhou ao lado da senhora caída sem hesitar. O chão frio tocou seus joelhos, mas ela não percebeu. Seus olhos estavam fixos no rosto da idosa, atentos a cada expressão, a cada respiração irregular. Senhora, a senhora consegue me ouvir? Perguntou com voz baixa, próxima, humana. A idosa piscou lentamente, como se precisasse confirmar que aquela presença era real. Seus dedos tremeram ao tentar se mover, e a jovem segurou sua mão com firmeza, sem apertar demais. O toque era cuidadoso, respeitoso, diferente de tudo que a senhora sentira desde a queda. Pela primeira vez desde que estava no chão, alguém falava com ela, não sobre ela. A multidão reagiu com surpresa contida. Alguns celulares se ajustaram para capturar melhor a cena. Outros olhares se estreitaram, curiosos com a atitude daquela garota que parecia não pertencer àquele lugar. Uma mulher murmurou algo sobre responsabilidade. Outra comentou que aquilo não era função dela. Nenhuma dessas vozes chegou aos ouvidos da jovem, que agora apoiava a senhora com o braço, tentando ajudá-la a se sentar de forma mais confortável. Não tente se levantar agora, disse, com a calma de quem já cuidou de alguém antes. Vamos devagar. A idosa respirou fundo, sentindo o apoio firme nas costas. Seu olhar encontrou o da jovem e, por um instante, algo se quebrou ali. Não era só a dor física. Era o choque de ser vista de verdade em meio a tantas pessoas. Seus olhos marejaram, não de fraqueza, mas de reconhecimento. Obrigada, murmurou quase sem voz. A jovem sorriu de leve, um sorriso pequeno, sincero, que não buscava aprovação. Ajustou o casaco da senhora, afastou uma das sacolas que havia caído sobre o braço dela e verificou se havia algum ferimento visível. Seus movimentos eram simples, mas carregados de atenção. Cada gesto dizia: "Você não está sozinha." Um segurança começou a se aproximar, hesitante, como se não tivesse certeza de quando deveria ter agido. Parou a alguns passos de distância, observando a cena com uma expressão confusa. A jovem levantou o olhar apenas o suficiente para dizer: "Ela precisa de ajuda médica. Pode chamar alguém?" O pedido não tinha tom de ordem, mas também não era tímido. Havia firmeza ali, uma naturalidade que deslocava a lógica daquele lugar.
O segurança assentiu e se afastou rapidamente, falando ao rádio. A multidão murmurou algo, como se aquele simples comando tivesse quebrado um acordo silencioso de inércia. A idosa apertou levemente a mão da jovem, como se quisesse se certificar de que ela ainda estava ali. Havia algo familiar naquela atitude, algo que a transportava para muito tempo atrás. Um tempo em que ela mesma conhecia o valor de ajudar sem esperar retorno. Um tempo antes de o poder endurecer os gestos ao redor dela. "Qual é o seu nome?" perguntou a senhora com esforço. A jovem hesitou por um segundo, surpresa com a pergunta. "Eu sou só alguém que viu a senhora cair", respondeu, desviando um pouco o olhar. A resposta fez a idosa sorrir de um jeito quase imperceptível. Não era o nome que importava naquele instante. Era a escolha. Entre tantos que viram, apenas uma agiu. Entre tantos que julgaram, apenas uma se aproximou. Ao redor, as pessoas continuavam assistindo, mas algo havia mudado. O centro da cena já não era apenas a queda, e sim aquele gesto inesperado. A jovem não fazia ideia de quem era aquela senhora, nem do peso que sua decisão carregava. Para ela, era simples. Alguém precisava de ajuda. E sem perceber, ao se ajoelhar naquele chão luxuoso, ela havia atravessado uma linha invisível que separa espectadores de participantes. A história já não pertencia mais à multidão. Tinha passado para as mãos de quem escolheu agir. O contato entre as duas se aprofundou em um silêncio carregado de significado. A jovem ajustou a postura da idosa com cuidado, apoiando melhor suas costas, como alguém que já havia feito aquilo outras vezes, talvez com alguém da própria família. O gesto era íntimo demais para um lugar público e, justamente por isso, causava desconforto em quem observava. Ali, cercadas por luxo e distância, duas mulheres de mundos opostos dividiam o mesmo chão. A idosa respirava com dificuldade, mas havia algo diferente em seu olhar agora. A dor ainda estava ali, o corpo ainda frágil, porém seus olhos já não buscavam socorro na multidão. Eles permaneciam fixos na jovem, como se tentassem entender de onde vinha aquela calma inesperada. Era um olhar de curiosidade profunda, quase investigativa, como se estivesse diante de algo raro. "Você não precisa ficar aqui", disse a senhora, com voz baixa, mais preocupada com a jovem do que consigo mesma. "E as pessoas costumam evitar problemas." A jovem balançou a cabeça devagar, mantendo a mão firme sobre a dela. "Não é problema ajudar alguém", respondeu sem pensar muito. "Vai ficar tudo bem. Já chamaram ajuda." A simplicidade da resposta atingiu a idosa de um jeito inesperado. Não havia cálculo, nem medo escondido, apenas uma verdade dita sem adornos. A senhora fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquela frase se acomodar dentro dela. Quantas vezes, ao longo da vida, ouvira justificativas elaboradas para a ausência de gestos simples? Ao redor, os cochichos diminuíam. Alguns celulares ainda estavam erguidos, mas agora havia uma curiosidade diferente. Não era mais sobre a queda, e sim sobre aquela conexão improvável. A jovem, com roupa simples e postura humilde, parecia deslocar o eixo do lugar. O shopping continuava luxuoso, as vitrines continuavam brilhando, mas algo invisível havia mudado no ar. "Você trabalha aqui?" perguntou a idosa, abrindo os olhos novamente. "Não, estudo perto daqui", respondeu a jovem. Estava só passando. A senhora assentiu lentamente. Aquela resposta explicava o uniforme, mas não explicava o gesto. Seus dedos, adornados por anéis caros, repousavam agora na mão da jovem, que não usava nada além de uma pulseira simples no pulso. O contraste era evidente, quase simbólico. Ainda assim, não havia desconforto naquele toque. Apenas uma estranha sensação de igualdade. Por um momento, a idosa foi tomada por uma lembrança distante. Um tempo em que ela também se ajoelhava para ajudar alguém, sem imaginar onde a vida a levaria. Um tempo em que o chão não era um símbolo de queda, mas de proximidade. A memória veio rápida, intensa,
e se misturou ao presente de forma quase dolorosa. As pessoas aqui, começou a dizer, interrompendo-se logo depois. Não precisava completar a frase. A jovem sorriu de leve, um sorriso que não julgava. Às vezes elas só não sabem o que fazer, respondeu. Outras vezes sabem demais. A idosa soltou um pequeno suspiro, algo entre riso e cansaço. Aquela jovem falava com uma maturidade que não combinava com a aparência. Não era arrogância nem ingenuidade. Era observação, algo que nasce da experiência, não do privilégio. Um funcionário do shopping se aproximou com passos apressados, perguntando se a senhora precisava de algo. A jovem explicou a situação com clareza, sem exageros. A idosa observava tudo em silêncio, avaliando não apenas as ações, mas as intenções. Pela primeira vez desde a queda, sentia que alguém falava por ela, não para se exibir, mas para resolver. Enquanto isso, a multidão começava a perder o interesse inicial. Algumas pessoas se afastavam, outras guardavam os celulares. O espetáculo parecia perder força quando a humanidade assumia o controle. O que restava era uma cena simples demais para render comentários interessantes. A idosa apertou novamente a mão da jovem, desta vez com mais firmeza. Havia gratidão ali, mas também algo mais profundo. Um reconhecimento silencioso. Ela não sabia quem aquela jovem era, de onde vinha ou o que carregava na própria história. Ainda assim, sentia que aquele encontro não era comum. Fique comigo mais um pouco, pediu, quase em tom de confidência. A jovem assentiu sem hesitar, sentando-se melhor ao lado dela. Não havia pressa em ir embora. Não havia medo de se envolver. Para ela, aquele momento era apenas a continuação natural de uma escolha já feita. Ali, no meio de um espaço construído para separar, dois mundos se tocavam sem pedir permissão. E sem que nenhuma das duas pudesse prever, esse contato silencioso já começava a redesenhar destinos que pareciam distantes demais para se cruzar. O primeiro sinal da chegada dele não foi a voz nem a presença imponente, mas a mudança súbita no ritmo ao redor. Seguranças atravessaram a multidão com passos firmes, abrindo espaço sem tocar em ninguém, como se o ambiente tivesse aprendido a se mover antes mesmo da ordem. As pessoas reconheceram o código silencioso do poder e recuaram. Alguns celulares se levantaram outra vez, agora apontados para a direção de onde ele vinha. O herdeiro do império surgiu entre os corredores como alguém acostumado a não ser impedido. Alto, postura reta, o terno cinza impecável contrastava com a tensão do rosto. O nó da gravata estava perfeito, mas a expressão denunciava pressa e irritação contida. Seus olhos varreram o espaço até encontrarem a cena no chão. Por um instante, o mundo pareceu se estreitar ao redor dele. Onde está ela? Perguntou, sem elevar a voz, mas com um tom que não aceitava atraso. Um dos seguranças apontou discretamente. Ele avançou, os passos mais rápidos agora, a respiração controlada. Ao se aproximar, viu a avó sentada no chão, apoiada por uma jovem de uniforme simples. A imagem o fez reduzir o passo, como se precisasse de um segundo para reorganizar o que via. Não era assim que as coisas costumavam acontecer. Não era assim que ela ficava vulnerável. Vovó, disse, ajoelhando-se diante dela, o cuidado surgindo apesar da rigidez habitual. O que aconteceu? A idosa virou o rosto para ele com calma surpreendente. Havia cansaço em seus olhos, mas também uma lucidez firme. Eu caí, respondeu. E ela me ajudou. O herdeiro seguiu o olhar da avó até a jovem. Pela primeira vez desde que chegara, seus olhos encontraram os dela. Não houve troca imediata de palavras. Ele observou a postura, o modo como a jovem mantinha a mão firme nas costas da idosa, o jeito como se afastou apenas o suficiente para dar espaço a ele sem se retirar de vez. Aquilo o desconcertou. Obrigado, disse, depois de um breve silêncio, a palavra saindo quase automática, treinada para situações públicas. A jovem assentiu, sem sorriso, sem reverência.
Não parecia impressionada. Não parecia interessada. Apenas permaneceu ali, atenta à respiração da senhora. Já chamaram ajuda, explicou. Ela tentou se levantar, mas preferi que ficasse sentada. Ele percebeu o detalhe. Não era uma frase ensaiada, nem uma tentativa de agradar. Era um relatório simples, prático. Algo dentro dele se ajustou, ainda que não soubesse explicar o quê. Os seguranças se posicionaram ao redor, criando um perímetro discreto. Um funcionário do shopping aproximou-se com informações sobre a ambulância. O herdeiro ouviu, respondeu com acenos curtos, mas seus olhos voltavam sempre para a cena no chão. Para a avó, sim, mas também para a jovem ao lado dela. Você não precisa mais ficar, disse ele dirigindo-se à jovem, com um tom educado, porém distante. Nós cuidamos disso agora. A idosa reagiu antes que a jovem pudesse responder. Ela fica, afirmou, com voz firme. Foi ela quem cuidou quando ninguém mais fez nada. O herdeiro ficou em silêncio. Não estava acostumado a ser contrariado em público, ainda menos diante de estranhos. Olhou para a avó, buscando sinais de fragilidade que justificassem aquela insistência. Não encontrou. O olhar dela estava claro, atento, quase avaliador. Como se chama? Perguntou ele à jovem, ajustando o tom. A jovem hesitou, como se o nome fosse algo secundário demais para aquele momento. Não importa, respondeu. O importante é que ela fique bem. A resposta o pegou desprevenido. Pessoas costumavam aproveitar oportunidades como aquela para se apresentar, se explicar, se destacar. Aquela jovem parecia fazer o oposto. Um leve franzir de testa denunciou o impacto silencioso daquelas palavras. A avó observava tudo com atenção. Via o neto em um papel que conhecia bem, o do homem que controla situações, que resolve problemas com recursos e autoridade. Também via com igual clareza a jovem que agia sem nada disso. A comparação se formava sozinha. Você sempre diz que pessoas são o maior patrimônio, comentou a senhora, dirigindo-se ao neto. Hoje você viu o que isso significa. Ele respirou fundo, sentindo algo desconfortável se mover dentro do peito. Não era culpa, nem raiva. Era um questionamento sem resposta pronta. Olhou ao redor para as vitrines, para os rostos que agora fingiam não observar, para os celulares que lentamente se abaixavam. Quando voltou o olhar para a jovem, algo havia mudado. Não era admiração nem interesse claro. Era curiosidade genuína, talvez até respeito. Sem perceber, ao chegar correndo para salvar uma situação, ele havia sido confrontado com algo que não constava em nenhum relatório de negócios. Ali, diante de todos, o herdeiro do império começava a entender que poder não se mede apenas pela capacidade de chegar rápido, mas pelo que se faz quando ninguém está olhando. A ambulância ainda não havia chegado, mas a avó já não parecia tão distante de si mesma. O corpo continuava frágil, a respiração exigia cuidado, porém a mente estava desperta, ativa como raramente se via. Sentada no chão, amparada pela jovem, ela observava o neto com uma atenção que ia além da preocupação imediata. Havia algo naquele momento que despertava lembranças antigas, guardadas sob camadas de tempo e conquistas. O olhar dela se perdeu por alguns segundos, não no shopping, mas em outro cenário. Um lugar simples, chão de terra batida, cheiro de comida feita com pouco, mas dividida com muitos. Ela se lembrou das próprias mãos jovens, calejadas de trabalho, segurando o braço de alguém que precisava de ajuda. Não havia câmeras, não havia público, apenas a necessidade e a escolha de não virar o rosto. Aquela mulher poderosa que agora era chamada de avó já tinha sido invisível um dia. A jovem ao seu lado se mexeu levemente, preocupada em não causar desconforto. O gesto simples puxou a avó de volta ao presente. Ela apertou a mão da jovem com carinho, um carinho que não era apenas agradecimento, mas reconhecimento. Era como olhar para um espelho de quem ela havia sido antes de o mundo lhe ensinar a endurecer. Você me lembra alguém? Disse a avó com voz baixa.
A jovem sorriu sem entender direito, acreditando que fosse apenas efeito do susto. Espero que alguém bom, respondeu, tentando aliviar o clima. A avó sorriu de volta, mas o sorriso carregava peso. Não era nostalgia leve. Era uma lembrança que vinha acompanhada de escolhas feitas, caminhos seguidos, concessões silenciosas. Ela olhou ao redor mais uma vez. As vitrines, as pessoas, o espaço criado para separar quem tem de quem não tem. Tudo aquilo parecia distante naquele instante. O neto observava em silêncio. Ele percebia a mudança na expressão da avó, aquele olhar que surgia quando ela estava prestes a tomar decisões importantes. Já havia visto aquilo antes, em salas de reunião, em momentos críticos da empresa, quando ninguém ousava interromper. Mesmo assim, ali, no chão de um shopping, aquela expressão parecia deslocada, quase perigosa. Quando eu era jovem, começou a avó, sem olhar diretamente para ele. Ninguém me estendeu a mão quando eu precisei. Eu aprendi cedo a me levantar sozinha, mas também aprendi a nunca esquecer quem caiu ao meu lado. O neto franziu levemente a testa. Ele conhecia partes da história dela. As versões oficiais, os discursos inspiradores repetidos em eventos. Aquilo soava diferente, mais cru. O que isso tem a ver com agora? Perguntou com cuidado. A avó finalmente ergueu o olhar para ele. Tem a ver com tudo, respondeu. Hoje, rodeada de conforto, eu caí. E vi algo que não via há muito tempo. Ela desviou o olhar para a jovem, que agora mantinha a atenção total, sem se sentir parte de algo maior do que deveria. Vi alguém escolher ajudar sem calcular o custo, continuou a avó. Vi algo que o dinheiro não compra. O neto respirou fundo. Aquela conversa, naquele lugar, com tantas pessoas por perto, o deixava desconfortável. Não por vergonha, mas por sentir que estava sendo avaliado em um campo onde ele não tinha controle. Nós podemos cuidar disso de outra forma, disse ele. Levar você para casa, chamar os melhores médicos. Isso não é sobre médicos, interrompeu a avó, com firmeza tranquila. É sobre caráter. O silêncio que se formou entre eles era denso. A jovem sentiu que aquela conversa não lhe pertencia, mas também percebeu que, de algum modo, fazia parte dela. Tentou se afastar um pouco, mas a avó segurou sua mão com mais força. Fique, pediu novamente. O neto observou a cena com atenção redobrada. Pela primeira vez, ele se via fora do centro. Não era ele quem definia o ritmo, nem o rumo da situação. Havia algo acontecendo ali que escapava à lógica dos negócios. A avó fechou os olhos por um instante, como se organizasse pensamentos antigos. Quando os abriu, havia decisão ali. Não impulsiva, não emocional no sentido frágil. Era uma decisão construída sobre memórias que nunca deixaram de existir. Eu construí tudo o que temos lembrando de onde vim, disse ela, olhando para o neto. E vejo agora que você construiu muito esquecendo disso. As palavras não tinham tom de acusação. Eram constatação. O neto sentiu o impacto direto, sem defesas possíveis. Ele olhou novamente para a jovem, depois para a avó, depois para o ambiente ao redor. A ambulância se aproximava ao longe. Sirenes discretas. O mundo externo parecia pronto para retomar seu curso normal. Ainda assim, dentro daquele pequeno círculo no chão, algo já havia mudado. A memória da avó não apenas revisitava o passado, ela começava a decidir o futuro. A proposta não veio como um anúncio solene, nem como uma frase ensaiada. Surgiu no intervalo exato entre a chegada da ambulância e o momento em que a avó foi colocada na maca. Enquanto os paramédicos faziam perguntas técnicas e verificavam sinais vitais, ela manteve o olhar firme no neto, como se aquele fosse o único instante possível para dizer o que precisava ser dito. Eu quero que você se case com ela, afirmou, apontando com um leve movimento de cabeça para a jovem. O tempo pareceu travar. O neto demorou um segundo a entender o sentido daquelas palavras. A jovem arregalou os olhos, acreditando ter ouvido errado.
Os paramédicos trocaram um olhar rápido, confusos, mas continuaram o trabalho. A multidão, ainda dispersa ao redor, voltou a se aproximar, atraída por algo que não conseguiam compreender totalmente, mas sentiam ser importante. O quê? O neto respondeu, mais baixo do que pretendia. Vovó, isso não faz sentido. A avó não se abalou. Seu rosto estava sério, lúcido, distante de qualquer fragilidade emocional. Ela segurou a mão da jovem por um instante e depois voltou-se para o neto. Faz mais sentido do que tudo o que vi hoje, disse. Você vive cercado de pessoas que querem algo de você. Hoje, alguém te mostrou quem é sem pedir nada. A jovem tentou se afastar, o constrangimento tomando conta do corpo. Desculpa, eu acho que houve um mal-entendido. Começou sem saber exatamente para quem falar. Não houve, interrompeu a avó com suavidade firme. Você fez uma escolha quando ninguém mais fez. Isso diz mais sobre você do que qualquer currículo. O neto passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da situação se acumular. Casamento não era uma palavra leve no mundo dele. Era contrato, aliança estratégica, algo discutido em salas fechadas. Aquilo, dito ali, no chão de um shopping, diante de estranhos, parecia quase um desafio pessoal. Você não pode decidir isso assim, disse ele. Não pode usar a vida dela para me ensinar uma lição. A avó o encarou com intensidade. Eu não estou usando ninguém, respondeu. Estou testando você. A palavra ficou suspensa entre eles. Teste. Ele conhecia bem aquele conceito. Crescera sendo testado, avaliado, comparado, sempre aprovado nos critérios certos. Pela primeira vez, sentia que estava diante de uma prova para a qual não havia se preparado. E se eu disser não? Perguntou. A avó não desviou o olhar. Então você estará escolhendo continuar cercado de pessoas que observam, mas não ajudam. A jovem sentiu o impacto daquelas palavras como um peso que não lhe pertencia. Ela não pedira nada daquilo. Seu gesto, simples e direto, agora parecia ter desencadeado algo grande demais. Senhora, disse com cuidado, eu não fiz isso esperando nada. Eu nem conheço vocês. Justamente por isso, respondeu a avó. Você não conhece, não espera, não calcula. É isso que falta ao meu neto. O silêncio se alongou. O neto olhou para a jovem com mais atenção do que antes. Não havia ambição ali, nem deslumbramento. Havia desconforto, medo, talvez até vontade de desaparecer. Aquilo o atingiu de forma estranha. Pessoas que se aproximavam dele costumavam ter discursos prontos. Ela só queria sair daquela situação inteira. Isso não é justo com ela, disse ele, tentando recuperar algum controle. Nem foi justo comigo cair aqui hoje, respondeu a avó. Ainda assim, aconteceu. Os paramédicos avisaram que precisavam levá-la. A maca foi erguida e a avó segurou o braço do neto antes de ser afastada. Pense nisso como uma oportunidade, disse mais baixo. Não para agradar a mim, para descobrir quem você é quando ninguém está olhando. Ela então estendeu a mão para a jovem. E você? Não se assuste. Ninguém está te obrigando a nada agora. Mas saiba que escolhas pequenas mudam caminhos grandes. A jovem assentiu, ainda atordoada. O neto ficou parado, observando enquanto a ambulância se afastava. Ao redor, as pessoas comentavam, especulavam, mas ele já não ouvia. A palavra casamento ecoava dentro dele como algo estranho, quase absurdo, mas impossível de ignorar. Não era uma proposta romântica, não era uma punição, era um teste lançado em público, sem manual, sem garantias. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza se seria aprovado. O acordo nunca foi formalizado em papel, mas passou a existir no espaço invisível entre eles. Não havia alianças, anúncios ou promessas. Havia apenas a decisão silenciosa de conviver por um tempo, sob o olhar atento da avó e o julgamento constante de um mundo que esperava tropeços. Para o neto, aquilo era território desconhecido. Para a jovem, era um chão instável, onde cada passo exigia cuidado. Os primeiros dias foram estranhos.
Ele mantinha a postura controlada, acostumado a agendas, reuniões e decisões rápidas. Ela observava em silêncio, tentando entender aquele universo de regras implícitas, onde palavras tinham pesos diferentes dependendo de quem as dizia. As refeições eram educadas, as conversas curtas, o espaço entre eles preenchido por cautela. Nenhum dos dois parecia disposto a ceder terreno. A jovem sentia o peso do olhar alheio. Funcionários, conhecidos da família, pessoas que a viam como um elemento fora do lugar. Não havia hostilidade aberta, apenas aquela curiosidade afiada que busca falhas. Ela respondia com discrição, mantendo a dignidade que aprendera cedo a proteger. Não tentava se encaixar, mas também não se afastava. Permanecia, firme, mesmo quando o desconforto era evidente. O neto percebia tudo. Percebia o modo como ela agradecia a quem a tratava com respeito, como ignorava comentários atravessados sem criar conflitos. Aquilo o desarmava. Ele, que sempre enfrentara disputas de poder, não sabia lidar com alguém que não jogava o mesmo jogo. Em alguns momentos, sentia vontade de intervir. Em outros, observava em silêncio, aprendendo algo que não constava em nenhum manual. As conversas começaram a surgir de forma inesperada. Não eram planejadas, nem profundas no início. Falavam sobre rotinas, sobre pequenos hábitos, sobre o que cada um fazia antes daquele encontro improvável. Ele se surpreendeu ao ouvir sobre a vida dela, marcada por escolhas difíceis, por responsabilidades assumidas cedo demais. Ela ouviu sobre a solidão disfarçada de sucesso, sobre decisões tomadas sem tempo para sentir. Não houve faísca imediata. O que se formou foi algo mais lento, quase invisível. Um respeito crescente, uma curiosidade genuína, um cuidado discreto que se manifestava em gestos pequenos, um copo de água deixado ao alcance, um silêncio respeitado depois de um dia difícil, uma pergunta feita sem intenção de controlar. A avó observava à distância, não interferia, não cobrava. Apenas assistia à transformação sutil que começava a acontecer. Ela sabia que o teste não estava na convivência forçada, mas na capacidade de ambos de se enxergarem além dos papéis impostos. Com o tempo, o neto começou a questionar escolhas que sempre considerara óbvias. Passou a prestar atenção em pessoas que antes eram apenas parte do cenário. Percebeu o impacto das próprias decisões em vidas que não apareciam em relatórios. Não era uma mudança brusca, mas constante. A jovem não o pressionava, apenas existia, com a mesma firmeza com que se ajoelhara naquele shopping. Ela, por sua vez, começou a perceber fissuras na armadura dele. Momentos em que o controle falhava, revelando cansaço, dúvida, insegurança. Em vez de recuar, ela permanecia. Não para consertar, mas para acompanhar. Aquilo criava um espaço seguro, algo que ele não conhecia. Houve conflitos, diferenças de visão, discussões contidas, silêncios longos. Ele ainda carregava o impulso de decidir tudo. Ela ainda lutava para não se sentir deslocada. Em alguns momentos, parecia impossível que aquele arranjo improvisado se sustentasse. Ainda assim, algo os mantinha ali. O ponto de virada não veio com declarações, mas com um gesto simples. Em um evento importante, quando todos esperavam que ele seguisse um protocolo rígido, ele fez algo inesperado. Reconheceu publicamente o valor de alguém que nunca recebera atenção. A jovem percebeu o esforço, a escolha consciente de agir diferente. Não era sobre agradar a avó. Era sobre coerência. Ela olhou para ele naquele instante e sentiu algo novo. Não surpresa, nem admiração isolada. Era confiança. A percepção de que aquele homem estava mudando não por obrigação, mas por entendimento. O amor surgiu assim, sem plano, sem anúncio. Cresceu no espaço entre duas pessoas que aprenderam a se ver de verdade. Não era o objetivo inicial, nem a exigência do teste. Era a consequência de escolhas repetidas, de presenças mantidas, de gestos que não buscavam aplauso.
Quando perceberam o que estava acontecendo, já não fazia sentido negar. O que começara como um desafio imposto havia se transformado em algo construído. E pela primeira vez, ambos entenderam que algumas das melhores histórias nascem exatamente quando o amor não estava nos planos. O tempo passou sem alarde, mas deixou marcas visíveis. A convivência, antes sustentada por um acordo silencioso, já não precisava de justificativas externas. Quando a avó voltou para casa após a recuperação, encontrou um ambiente diferente. Não no luxo que permanecia intacto, nem na estrutura que continuava impecável, mas nas pessoas que habitavam aquele espaço. Havia menos rigidez, menos pressa, mais atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos. Ela observava em silêncio, como sempre fizera nos momentos decisivos. Via o neto interromper compromissos para ouvir alguém que precisava falar. Via a jovem circular pelos ambientes com naturalidade, sem tentar ocupar um lugar que não fosse seu, mas também sem se encolher diante de olhares avaliadores. Não havia esforço em provar nada. Isso era o sinal mais claro de que algo verdadeiro havia se formado. Em uma tarde tranquila, a avó pediu que os dois se sentassem com ela. Não havia advogados, documentos ou testemunhas. Apenas uma conversa, daquelas que não cabem em atas nem contratos. O neto sentiu o peso do pedido, reconhecendo o tom que antecedia decisões importantes. A jovem manteve a postura serena, sem expectativa clara do que viria. "Vocês sabem por que eu fiz o que fiz?" começou a avó, olhando para ambos. "Não foi para controlar destinos, foi para ver escolhas." Ela se voltou primeiro para o neto. "Eu te dei recursos, oportunidades e um nome forte. Tudo isso construiu um império. Mas eu precisava saber se você ainda era capaz de enxergar pessoas quando nada estivesse em jogo." O neto não respondeu de imediato. Ele entendia agora o alcance daquele teste. Não se tratava do casamento, nem da imagem pública. Tratava-se do tipo de homem que ele se tornaria quando o poder deixasse de ser um escudo. A avó então olhou para a jovem. "E você me lembrou de quem eu fui antes de tudo isso", disse com suavidade. "Não por palavras, mas por um gesto que ninguém pediu." A jovem sentiu um nó na garganta. Nunca imaginara que aquele momento no shopping teria um desdobramento tão profundo. Ela apenas assentiu, sem saber como responder a algo tão grande. A avó respirou fundo e continuou. "A verdadeira herança não está nas empresas, nem nos bens. Está na forma como tratamos quem não pode nos oferecer nada em troca." Houve silêncio. Não pesado, mas carregado de entendimento. O neto segurou a mão da jovem de forma natural, sem anúncio, sem intenção de provar algo. Era um gesto simples, mas cheio de significado. "Se vocês quiserem seguir juntos, que seja por escolha", disse a avó. "Não por obrigação nem por gratidão." O neto respondeu com um aceno firme. "É uma escolha", afirmou. A jovem apertou a mão dele, confirmando sem palavras. A avó sorriu, um sorriso tranquilo, de quem vê um ciclo se fechar. Não havia necessidade de mais nada. Ela sabia que seu papel ali estava cumprido. O império continuaria existindo, mas não como antes. Haveria mudanças, algumas visíveis, outras silenciosas. Programas de apoio, decisões mais humanas, escolhas que refletiam um novo olhar sobre responsabilidade. Meses depois, quando o casamento aconteceu, não foi um espetáculo para a sociedade. Foi simples, discreto, cercado por poucas pessoas. Não havia ostentação. Havia presença. A avó assistiu de perto, emocionada, não pelo ritual, mas pelo caminho que levara até ali. A jovem, agora ao lado do homem que escolhera amar, não esqueceu de onde viera. Continuava fazendo escolhas que refletiam seus valores. O neto, por sua vez, carregava o peso do nome com mais consciência. Sabia que liderar não era apenas comandar, mas cuidar. Quando tudo parecia seguir seu curso, a avó chamou o neto mais uma vez. "Um dia tudo isso será seu", disse,
referindo-se ao que havia construído. Mas lembre-se, bens se perdem, reputações mudam. O que fica é o impacto que você deixa na vida das pessoas. Ele assentiu, entendendo que aquela era a última lição. A verdadeira herança não estava nos cofres, nem nas assinaturas importantes. Estava naquele gesto esquecido no chão de um shopping, quando alguém escolheu ajudar enquanto todos apenas observavam. E foi essa escolha que transformou destinos, redefiniu valores e deu sentido a tudo o que veio depois. Às vezes, a vida não muda no dia em que conquistamos algo grandioso, mas no instante silencioso em que escolhemos fazer o bem sem plateia, porque é ali que descobrimos quem realmente somos, o que carregamos por dentro e qual legado estamos deixando, mesmo quando ninguém está olhando. E se essa história tocou você em algum nível, talvez porque também acredita que pequenos gestos podem mudar destinos inteiros, inscreva-se no canal e caminhe com a gente por mais histórias que aquecem o coração. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance outras pessoas e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo, porque cada história só faz sentido quando encontra alguém disposto a senti-la.